Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, em meio a muitos acontecimentos importantes que estão se dando aqui no nosso país e que confirmam aquilo que o direito brasileiro, as leis brasileiras dizem e que eu sempre repito aqui para vocês, que o futuro do ex-presidente da República, o inelegível e de outras tantas pessoas, será a cadeia. Eu sei que quando eu afirmo isso com tanta ênfase, muitos de vocês levantam algumas interrogações que é absolutamente natural e justificável. As pessoas perguntam, mas por que ele não está logo preso? Por que ele não foi logo para a cadeia? Será que ele vai ser preso mesmo? E bolsonaristas que entram aqui no nosso portal também afirmam, mas uma visão totalmente ilusória, romantizada, né, de que ele jamais será preso, ele está nos braços do povo, ele vai disputar as eleições. Gente, os ritmos das nossas ansiedades, dos nossos desejos de justiça, não são os mesmos do poder judiciário, do sistema legal, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Não existe justiça relâmpago em lugar nenhum do mundo. As coisas estão andando aqui no nosso país, nós estamos superando muitas dificuldades. Imaginem só se a figura não tivesse perdido as eleições. Hoje a situação seria absolutamente inversa. Então, nós estamos caminhando. Agora, o que nós não podemos fazer é deixar que isso caia no esquecimento, é deixar de cobrar as autoridades, é deixar de impulsionar cada vez mais para que essa verdade jurídica aconteça, que ele vá logo para a cadeia, porque o Brasil está vivenciando hoje uma espécie de enfermidade com um tumor latente. Enquanto esse tumor não for para a cadeia, ele vai continuar ainda envenenando todo o organismo. E nós vamos trabalhar aqui todos os dias para que isso aconteça, tá bom? Isso posto, se você está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, convido você a vir fazer parte aqui desse movimento, desse nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, recomende, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas, as coisas estão acontecendo. Vou começar aqui com a visão que o bolsonarismo está colocando nas redes, que a delação do Cid foi imprestável. Nossa, eles estão reverberando isso, olha, tiro na água, não vai acontecer nada, enfim. Essa é uma das visões que dá impressão para os bolsonaristas que ele está surfando no meio dessa história. Só que tem um detalhe, né? A gente vai pegando vários canais aqui, a gente vai vendo esse tipo de situação. Só que a realidade das delações é bem diferente do que essa gente está imaginando. Em primeiro lugar, é o seguinte, o mais interessado em que as delações tenha o fundo de verdade, tenha comprovação, é o Cid. Porque se não tiver nenhum tipo de comprovação, ele não terá o benefício da redução da sanção. A delação premiada, ela só tem algum sentido se ela for consequente. Só que as delações, elas precisam de confirmações que são feitas por investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal já tinha muitos elementos de todos os crimes que o Bolsonaro cometeu. E esses elementos todos estão sendo corroborados por aquilo que o Cid está dizendo. Se ele falar alguma coisa que acrescente algo, que revele alguma coisa, ele terá o benefício. Se ele não acrescentar, ele vai apodrecer na cadeia essa expressão, porque a pena dele será a pena mais alta para todos os crimes com os quais ele se envolveu, que ele se prestou a ajudar a figura do inelegível. Dá para o auxiliar do criminoso ficar apodrecendo na cadeia e o criminoso que motivou os atos desse que foi para a cadeia, ele não sofrer as mesmas consequências? Agora, a gente não pode cair nessa onda de que nós estamos diante de um ser humano normal, que está aí lépido e fagueiro circulando por todos os lados, como não tivesse cometido crime nenhum e que de fato ele não será alcançado. Não, essa é uma aparência que ele está tentando transmitir para as pessoas. Mas no fundo, ele deve ficar todo dia sem dormir porque ele sabe que essa situação vai acontecer. E hoje os jornais todos estão repercutindo. Cid diz que Michele e Eduardo incitaram o Bolsonaro a dar golpe. Então, tanto o Eduardo Bolsonaro e a Michele, eles agora têm mais um reforço sobre algumas investigações que estavam sendo feitas e que agora vão mirar nas criaturas também, né? Matéria do Estadão, Mauro Cid afirma que Michele e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar um golpe de Estado, diz site, enfim. E aqui a matéria no UOL também é repercutindo isso, né? Cid refaz o slogan, família acima de tudo, golpe acima de todos. E o Josias, que não é bem um colunista progressista, né? Em dado momento ele levanta aqui uma questão
que é aquilo que a gente tem que falar sempre o tempo todo, né? Ele diz aqui, os Bolsonaro compõem uma organização familiar com fins lucrativos e golpistas. Já era impossível ver aquela conversa mole de Deus, pátria e família sem reprimir um sorriso interior. Mauro Cid adicionou ao desmonte da tríade predileta do fascismo à brasileira a revelação do verdadeiro slogan: família acima de tudo, golpe acima de todos. Achei esse trecho muito legal, mas teve um outro aqui que ele levantou a questão que eu sempre falo com vocês, né? O diabo é que a colaboração premiada do ex-faz-tudo demonstra que o Brasil terá que penar muito para limpar o pó e o rastro de detritos que os Bolsonaro deixaram nos salões do poder. A democracia não será restaurada enquanto o lixo não for varrido por sentenças criminais higienizadoras. É isso que a gente tem que falar, isso que os veículos de comunicação, que os colunistas têm que estar o tempo todo falando para que o Judiciário, o Ministério Público, a Procuradoria da República perceba que a sociedade irá cobrar dos responsáveis da Justiça que façam aquilo que a lei determina, né? Então a situação está ficando muito complicada para eles todos, né? E mais uma situação pipocou, né? Essa aqui vocês devem estar já sabendo, que é o ex-sócio do Flávio Bolsonaro, está explicando aquilo que todo mundo já sabia, que a loja de chocolates era uma falcatrua, era uma fachada. Para resumir a história, o título diz: disputa societária milionária atinge negócio de Flávio. Gente, o Flávio Bolsonaro, obviamente ele abriu uma lojinha de chocolate para lavar dinheiro das rachadinhas. Por quê? Entrava dinheiro em espécie como nunca. Só que ele fez uma sociedade com o cidadão, e aí o cidadão ficava lá com 10% e o Flávio Bolsonaro ficava com 90%. Ora, mas por que o Flávio Bolsonaro ficava com 90% e o outro só ficava com 10%? Porque o volume que entrava na loja era um dinheiro ilícito que vinha via Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não ia rachar a rachadinha com o seu sócio. Só que o sócio agora, ele resolveu fazer uma cobrança para o Flávio Bolsonaro. E todo mundo em Brasília sabe que esse sócio sabe da podridão do clã, sobretudo dos atos ali do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está se colocando acima da lei, está dizendo que não vai acontecer nada com ele, disse isso para o cidadão aqui, mas, evidentemente, nós vamos ver agora nos próximos capítulos como é que o ritmo dessas histórias se darão. Até porque, comentei ontem com vocês, a PGR mudou o entendimento e está dizendo ao Supremo Tribunal Federal, através de um parecer, que tudo aquilo que for descoberto via COAF, por ação da Polícia Federal, está valendo. Então, os processos envolvendo o Flávio Bolsonaro, eles tendem a ter um ritmo completamente diferente com a nova PGR. A questão toda é que está demorando muito, né, para termos uma nova Procuradoria-Geral da República. Era uma questão que a presidência da República, o presidente Lula, já poderia ter resolvido desde sempre, porque todo mundo sabia que o senhor Augusto Aras não iria ficar à frente da PGR nem da senhora Lindora Araújo. Então, para a gente ter essa justiça aqui no nosso país sendo feita de forma mais efetiva, é necessário que o órgão acusador esteja aparelhado, independente e com vontade de fazer aquilo que a lei determina, com a obrigação que eles têm que fazer aquilo que o senhor Augusto Aras não fez, que é colocar a figura do ex-presidente da República na cadeia. Bom, e aí eles vão tentando desviar os assuntos. O Dudu Bananinha, agora que entra no rol, né, de uma maneira mais aberta dos incriminados pelo Mauro Cid, está vindo com uma mentira deslavada que a gente já sabe que essa gente é o tumor, né, gente? É chato a gente comparar a doença com essa gente, mas, enfim, o Weintraub chamou o bolsonarismo de lepra, né? Eu acho até que agredir a lepra, chamar o bolsonarismo com o nome dessa doença. Assim como chamar de qualquer doença. Mas, no caso, é um tumor mesmo, que a gente tem que estancar e esse tumor tem que ir para Papuda ou para Bangu 8. Quando isso acontecer, nós vamos ver aqui os ânimos do nosso país darem uma serenada em muitas áreas. Eles continuam aqui, esses genocidas que mataram tantas pessoas aqui no nosso país e que não deram a mínima bola para os brasileiros presos lá na faixa de Gaza, agora, com a libertação, né, deles, eles estão dizendo que foi por responsabilidade de Bolsonaro, do Bananinha publicano. Quando temos um pigmeu diplomático no poder, os outros é que têm que fazer o serviço dele. Estão dizendo que Bolsonaro foi que libertou os brasileiros lá, né?
Enfim, vamos ver como é que a área de comunicação do governo Lula vai lidar com essa situação. O outro filho implicado aqui nas rachadinhas também vem com mentira. Outro Bolsonaro outro dia publicou um vídeo que o Rio São Francisco tinha secado, que o Lula estava desviando a água, né? Então agora é essa. E hoje o Flávio Bolsonaro, do chocolate, né? Da rachadinha, da rachadona, está dizendo o seguinte: Bolsonaro finalmente levou água para o povo do Nordeste. O povo do Nordeste levou o cano de Lula que roubou as esperanças dele. Ele está colocando aqui um vídeo de um cara dizendo que lá no Rio Piranhas que a água secou, enfim, né? Mas secou agora no governo Lula. Aí quando você faz a pesquisa, você vai ver que no governo do papai dele, o deputado Wilson Santiago já tinha ido ao Ministério Público para cobrar a abertura das comportas para resolver a seca do Rio Piranhas. Essa matéria é do dia 21 de dezembro de 2022. Então, a canalha do bolsonarismo, esse grupo que tem que ir todo para a cadeia, esse tumor, eles ficam espalhando o tempo todo mentiras, atribuindo ao governo, que não é o governo responsável, a seca que foi proveniente ainda no governo do pai dele. Gente, é um negócio, é a pilantragem elevada à 20ª potência, né? E a figura do Bolsonaro todos os dias vai colocando vídeos aqui como se não tivesse absolutamente nada a ver com a história. E esse tumor, essa gangrena, né, vai chegando em outros cantos. Não é por outra razão que nós temos lá na Argentina alguém que está disputando as eleições agora e que fala esse tipo de situação aqui que vocês já devem ter visto em algum lugar, mas vale a pena a gente fazer um breve comentário aqui, né? O Milei, candidato na Argentina, e um grande corrupto, não? Obvio, por isso estuvo preso. Dizendo que não vai se reunir com Lula. Que não vai se reunir com Lula, enfim. Agora é o seguinte, né? A Argentina vai merecer aqui um comentário especial mais longo nosso aqui. Enfim, se a figura finalmente ganhar as eleições na Argentina, aí a Argentina vai passar por uma situação muito ruim, muito problemática. Não que o outro candidato, o Massa, se vencer, vai ser uma revolução positiva na Argentina, não. Mas eles estão lá numa situação muito complicada. Enfim, e no final da história, né, a gente pode ter aí lições aí, muito importantes em relação ao que significa uma figura de extrema-direita vencendo umas eleições num país vizinho, em situações absolutamente adversas contra o processo civilizatório, né? Eu vou voltar a esse tema, mas hoje eu fico por aqui, mais tarde estamos de volta, tá bom, gente? Filas estão andando, tenham calma, não fiquem tão ansiosos, vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar, tá bom? Até lá, tchau!